Olá, alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos fazer geografia, tá bom? Então, abram lá na página 168 de geografia. Então, aqui vocês, no capítulo 5, nós vamos conhecer o mundo do trabalho, nós vamos conhecer as profissões, tá bom? Então, aqui tem 3 imagens para vocês observar. Eu quero que vocês observem os detalhes dessas imagens, as cores, o brilho, a sombra, né? É a representação da realidade dessas pinturas aqui. Então, a primeira imagem ali, a primeira pintura é uma aula de piano, a segunda são uma dançarina se curvando e a terceira é um raspador de assoalho, tá? Então, observem as pinturas, leiam as legendas, que daí tem algumas perguntinhas para vocês responder. Na página 170, por que as pessoas trabalham? Então, o trabalho, o que é trabalho? Vocês já ouviram falar, vocês já viram pessoas, até mesmo familiar de vocês, que sai cedo e volta só à tarde para casa. Por quê? Por que trabalhar? Então, assim, é um conjunto de atividades para atingir determinado objetivo. Por exemplo, tem trabalho que é remunerado. O que é remunerado, professor? O que é essa palavra remunerado? Remunerado quando se ganha por isso. Por exemplo, assim, eu sou professora e eu dou aula para vocês. Eu ganho por isso. Então, esse é um trabalho remunerado. Trabalhar o mês inteiro e no final do mês receber pelo trabalho, tá? E o trabalho não remunerado é um trabalho que não ganha nada por isso. Por exemplo, limpar a casa. As mamães ou alguém limpa a casa. Cozinhar. Então, isso é um trabalho não remunerado, né? Não ganha por isso, tá? Então, aqui tem 2 fotografias aqui, 2 exemplos de trabalho. A primeira fotografia é um operário que trabalha em uma fábrica. Ele é um exemplo de trabalho remunerado, que ele está ganhando por estar ali. E na segunda também, aqui eles construir casas para outras pessoas, sem receber dinheiro por isso. É um exemplo de trabalho não remunerado. Por exemplo, aqui é construir casa. O papai de vocês construiu uma casa ou fez uma reforma. Ele mesmo construiu. Ele é um trabalho não remunerado, ele não ganhou por isso, tá bom? Na página 171. Então, aqui vocês vão destacar os adesivos da folha 7 do material de apoio, que são esses adesivos aqui de cima, tá? E vão colar aqui no trabalho remunerado, que é um trabalho que ganha dinheiro, e trabalho não remunerado, um trabalho que não paga, que não ganha, bom? E tem 2 perguntinhas ali para vocês responderem. Página 172. Aqui vocês vão conhecer um pouco mais sobre as profissões. Tem um textinho aqui, eu quero que vocês façam uma leitura, e daí que tem 4 profissões diferentes. A primeira é um apicultor, é o que cuida das abelhas ali, daí tem a legenda explicando, tá bom? A segunda é um médico que cuida da nossa saúde. Terceiro, uma caminhoneira. E a quarta é um padeiro, tá? Então, tem a fotografia e tem a legenda. Façam a leitura das legendas, tá bom? Página 173. Então, aqui vocês, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão entrevistar algum familiar de vocês, tá bom? Aqui tem as perguntinhas, vocês vão fazer com algum familiar. Página 174. Então, aqui vocês vai falar sobre que todas as profissões são importantes. Aqui tem uma fotografia, observe essa fotografia e depois responda as questões. Então, aqui é um lixo que se acumula em uma rua e uma calçada no município de São Vicente, São Paulo. Então, aqui mostra, nessa fotografia aqui mostra por que aconteceu isso, que profissão que faltou, né? Então mostra a importância de todas as profissões. Não existe essa profissão é mais importante que essa. Nós não podemos desmerecer as profissões. Nós temos que ter esse reconhecimento. Então todas as profissões elas são importantes, sim. Então uma profissão depende da outra. Nós dependemos
de determinadas profissões. Então, todas são importantes, tá bom? Então, observe a fotografia e respondam as questões aqui. Na página 175, tem um texto falando sobre isso, sobre a importância das profissões. Aqui no texto vai falar sobre que todas as profissões são importantes, que todas as profissões têm que ter um reconhecimento, né? Que toda profissão depende de outra, indiretamente ou diretamente. Então, é isso que eu quero que vocês tenham esse entendimento, tá bom? Que elas são fundamentais para a vida das pessoas. Então, na criatividade, vocês também vão destacar na folha 7 do material de apoio. Esse daqui, ó. Tá bom? Para fazer atividade aqui. Então, aqui tem um exemplo de algumas profissões. E tem falando sobre algumas profissões, por exemplo, o bombeiro, daí tá explicando aqui sobre o bombeiro, o porteiro, o pequeno agricultor e o eletricista, tá bom? Na página 176, então aqui vocês vão conhecer profissões que só existem em alguns lugares do mundo. Então aqui tem 3 fotografias que essas profissões elas não existem em todos os lugares, é só em algum determinado lugar. Então na legenda tem explicando um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Página 177 tem atividades relacionadas a essas imagens aqui da página anterior. Página 178, aqui vocês vão as profissões ao longo do tempo, a transformação, as mudanças que ocorrem em determinadas profissões ao longo do tempo. Então, aqui vai voltar um pouco o conteúdo que vocês já viram, né? Aqui vai falar um pouco sobre as profissões que sumiram, que deixaram de existir e surgiu novas outras profissões, tá bom? Então, aqui tem uma imagem para vocês observar e para responder as atividades. Na página 179, daí na página 179 vai ter um textinho falando sobre 3 profissões como eram antigamente e como ficou agora. No primeiro parágrafo vai falar sobre como eram as cidades sem a luz elétrica, como que eles iluminavam a cidade, tá? Então façam a leitura. No segundo parágrafo vai falar como que as pessoas se locomoviam antes dos automóveis, como que eles faziam para sair de um lugar para o outro, tá? E na terceira ali vai falar sobre um meio de transporte. Continuação. Com a população dos automóveis que surgiu, né? Os meios de transporte de cavalo, carroças, deixaram de existir, tá? E depois tem uma fotografia para vocês observar uma profissão que surgiu há pouco tempo, que é um designer de videogame, que é aquele que cria o jogo, que faz o design do jogo, tá bom? Daí tem uma perguntinha ali no final para vocês responder. E por hoje nós vamos até essa página 179. Qualquer dúvida, vocês tiram amanhã comigo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau.